Olá, prontos? Preparados para se aproximarem um pouco mais da realidade espiritual de Cristo? Neste caso, use a lógica e raciocine mais uma vez junto comigo. Entenda. Conforme eu tenho mencionado em meus vídeos, a história de Jesus é a nossa história. A história descrita nos 4 evangelhos é uma representação do que deve acontecer a nível espiritual com cada um de nós. Prova disso é que o Mestre descreve que assim como ele carregou a cruz dele, é da nossa responsabilidade carregar a nossa cruz. Assim como ele foi crucificado lá na cruz, é da nossa responsabilidade crucificarmos esta natureza humana. E assim como ele ressurgiu dos mortos, é da nossa responsabilidade nascermos do Espírito, símbolo da morte da essência deste ser pecaminoso, ou seja, da ressurreição dos mortos através do nascimento do Espírito. E assim como Jesus se tornou o Cristo, nós também iremos nos tornar o Cristo. Entenda, a história de Jesus é a nossa história. Jesus descreveu com perfeição o que deve acontecer com cada um de nós. Ele utilizou a própria vida dele como modelo para ilustrar e abrir o nosso entendimento que todos nós somos o Cristo após nascermos do Espírito. Entenda. Veja o que consta no livro de Isaías, no capítulo 11, versículo 2. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito que dá sabedoria e entendimento. O Espírito que traz conselho e poder. Esta profecia é acerca da pessoa de Jesus, mas não se limita somente à pessoa de Jesus, e sim aos filhos do homem, porque Jesus é descrito como filho do homem, ou seja, toda essa descrição é aplicada sobre todos os filhos dos homens, ou seja, sobre toda a humanidade. Prova disso é o que o próprio Jesus afirma no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 49. E eis que sobre vós envia a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Esta passagem ilustra o mesmo que foi descrito no livro de Isaías. O Espírito do Senhor iria repousar sobre ele, sobre o Filho do Homem. E Jesus explica que era para que os apóstolos ficassem na cidade até que do alto eles fossem revestidos de poder. A mesma descrição do livro de Isaías. Ou seja, esta passagem não se limita somente à pessoa de Jesus, mas sobre todos aqueles que vierem a nascer do Espírito. Veja o que consta no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 20. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo. Os apóstolos tinham a unção, que é o próprio Cristo. Eles tinham o Cristo, eles haviam se tornado o Cristo. Veja o que consta no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 36. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo. Vós dizeis blasfemas porque disse sou filho de Deus? Entenda, novamente, esta passagem não se restringe unicamente à pessoa de Jesus, porque Deus também enviou os profetas. Sim, Deus santificou os profetas e enviou os profetas. Deus santificou os apóstolos e enviou os apóstolos. Prova disso é que o próprio Jesus santificou os apóstolos e enviou eles ao mundo. Neste caso, podemos ver que Jesus foi santificado. Ele não era o Cristo. Ele se tornou o Cristo quando ele recebeu a unção do céu. Como diz, aquele a quem o Pai santificou através da unção. E enviou ao mundo. Sim, Jesus foi enviado ao mundo, assim como os profetas e os apóstolos. Vós dizeis blasfemas porque disse sou filho de Deus? Sim, os profetas e os apóstolos também eram filhos de Deus, tal como Jesus. Eles se tornaram o Cristo em suas gerações. Veja o que consta no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 14. Porquanto todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Jesus foi guiado pelo Espírito ao deserto, porque ele era o Filho de Deus. Assim como Paulo foi guiado pelo Espírito a proclamar o Evangelho da Graça aos gentios. Sim, Paulo também era o Cristo, um Filho de Deus. Sim, Jesus se tornou um Cristo, um Filho de Deus. Assim como Paulo, veja, porquanto todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, ou seja, são Cristos. Livro de Efésios, capítulo 1, versículo 5. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos
por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. Jesus recebeu o título de Cristo, então quando se fala sobre a pessoa de Cristo, automaticamente se fala sobre a pessoa de Jesus. Jesus aqui ele representa a humanidade inteira. Ou seja, tudo o que aconteceu com Jesus é uma representação do que deve acontecer a nível espiritual com cada um de nós. Neste caso, como Jesus foi adotado como filho, nós também seremos adotados e iremos receber o nome como título, Cristo. No meu caso, Darley o Cristo, no seu caso, o seu nome, mais a descrição de Cristo, uma vez que você viera a nascer do Espírito através da unção que vem do céu. Veja, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz: Mas a todos quantos receberam, veja bem, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Jesus recebeu o Espírito Santo. Quando ele se batizou, eis que ele olhou para o alto e eis que o Espírito de Deus veio em forma corpórea de pomba sobre ele. Quando Jesus recebeu esse Espírito, ele se tornou filho de Deus. Assim como Paulo, ele olhou uma luz mais forte do que a luz do sol do dia. E ele viu Cristo vindo sobre a sua pessoa. A partir daquele momento, ele se tornou filho de Deus. Essa descrição é aplicada em cada geração, através dos profetas, através de Davi. Sim, quando diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Quando você vier a receber este Espírito que vem do alto, você irá se tornar um filho de Deus, ou seja, um Cristo. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 16, diz, o próprio Espírito testemunha a nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se você disser que você não é filho de Deus, isso é por sua conta. Porque a Bíblia diz que após nascermos do Espírito, nessa questão, estamos falando dos apóstolos, a pessoa se torna o Cristo. Porque Deus possui um único filho, que é Cristo. E você poderá entender logo logo o que eu estou falando. Veja bem, Abraão havia se tornado filho de Deus, assim como Moisés e os profetas também. Jesus não foi o primeiro Cristo, o primeiro filho. Abraão havia se tornado filho de Deus, ou seja, um Cristo. Cristo, ou seja, Jesus, ele foi o primeiro a assumir publicamente esta condição de filho, ou esta condição de Cristo em sua geração. Mas essa história vem se repetindo de geração em geração, porque nada há, pois, novo debaixo do sol. Tudo que se fez se torna a fazer. Veja o que consta no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 19. A própria natureza criada aguarda com um vívido anseio que os filhos de Deus sejam revelados. No passado, Abraão foi revelado como filho, Moisés, Jesus e os apóstolos. Agora chegou a nossa vez de sermos revelados como filhos de Deus, como os Cristo que irão representar a pessoa do Pai aqui nessa terra. Veja o que consta no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Não há judeu, nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Todos nós somos um Cristo. Você consegue compreender que quem recebe esta unção se torna um com Cristo? Jesus se tornou um com Cristo, mas os profetas já eram um com Cristo. Jesus foi apenas mais um que se tornou um com Cristo. Porque Jesus se tornou o Cristo, ele não era o Cristo, ele se uniu a Cristo. E assim trouxe este nome sobre si. Veja o que consta no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 4 e 5. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 11. Pai Santo, protege-os em teu nome. O nome que me destes para que sejam um, assim como nós o somos um. Assim como Jesus se tornou um com Deus, Jesus pede desta mesma maneira que todos os que vierem a nascer do Espírito acabem se tornando também um com eles. Sim, um com eles, porque Paulo, Moisés, Abraão já haviam se tornado um com Cristo. E Jesus foi mais um que se tornou um com Cristo. Jesus é uma pessoa, Cristo é uma unção.
Jesus, ele tomou parte desta unção sobre si. Jesus foi ungido por Deus. Veja, livro de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 20. Sendo assim, há muitos membros, mas um só corpo. Jesus é um membro deste corpo. Assim como Paulo, assim como Moisés, todos eles compõem a história que nós conhecemos dentro da Bíblia. Todos eles são parte, são membros do corpo que é Cristo, que é a unção. A unção veio sobre todos estes membros. Todos eles passaram a fazer parte do corpo, que é o próprio Deus. Neste caso, é da nossa responsabilidade virmos a percorrer esta carreira, até virmos a nos despojar deste velho homem através do nascimento do Espírito, que é a unção que vem sobre o homem. Quando você vier a receber esta unção, você irá se tornar um filho de Deus. Sim, todos se tornaram filhos de Deus. Todos vieram a se tornar um Cristo, ou parte deste Cristo que conhecemos na história. Seria isso. Um abraço a todos e até o próximo vídeo, meus amigos.